Então, nós vamos falar um pouquinho a princípio das ações planejadas e depois da N3. E é importante diferenciar o que são as duas coisas. Então, a homologação das ações planejadas são aquelas que têm um ciclo todo começo de ano, né? A gente faz um movimento todo começo de ano para que elas aconteçam. Por enquanto, permanece até dia 30 de abril. Eu vi que muita gente colocou durante a reunião que estão acontecendo problemas na sede e a gente está com essa informação, está passando isso para frente para o comitê central e a Cris, que é a gestora do comitê central que atende nós lá no grupo, disse que eles estão cientes, mas que por enquanto permanece essa data, tá? Então, vamos tentar aí homologar todas as ações até dia 30 de abril e eu peço para que vocês deem uma atenção especial se vocês ainda não começaram a fazer os planos de vocês, tá? Cleiton, pode passar, por favor? Então, os passos são esses daqui. Cleiton, pode ir clicando. Conhecendo o problema, então, o quebrando o problema, o identificando as causas do problema e elaborando os planos de melhoria para esse primeiro momento de ações planejadas. Pode passar, Cleiton. Então, nós temos aí todo um ciclo baseado no IDEB para que a gente se baseie para que comece a elaborar essas ações. Então, foi agora o IDEB para que fosse feito esse movimento de quebrar os problemas, identificar as suas causas, elaborar um plano, acompanhar os resultados dos planos e depois corrigir os rumos, e aí expondo as dificuldades que vocês vão tendo ao longo disso. E aí a gente começa com esse ciclo nas escolas. Cleiton, pode passar, por favor? Então, nós trazemos aqui os dados da nossa diretoria. Nós fizemos o mesmo movimento, porque nós da diretoria também temos que fazer um plano de melhoria a nível de todos os municípios que nos compõem aqui enquanto diretoria. Então, a gente tem os dados aí, os resultados de 2019, a taxa de aprovação que vai mostrar o fluxo dos nossos estudantes para cada um dos segmentos e as nossas metas para 2021. Então, vou falar um pouquinho do movimento que nós fizemos enquanto diretoria e, acaso tiver aí mais alguma dúvida a respeito desse movimento, vocês podem ir colocando aí no chat que eu vou respondendo, tá? Pode passar, Cleiton, por favor. Então, nós começamos aí identificando os problemas, né, da nossa enquanto diretoria, no dia 16/3. Então, a gente marcou a data da reunião, nos reunimos em supervisoras, né, dos segmentos aí de recuperação e aprofundamento do ensino médio e anos iniciais, e também dos anos finais, e também demos prosseguimento a essa reunião para o plano de melhoria, para o nosso plano de melhoria, os ajustes, as definições de ações e etapas no dia 23, e aí ao longo desse processo a gente foi conversando, discutindo todos os problemas que a gente identificou como importantes aí. A equipe de trabalho, aí eu coloco das escolas para deixar mais claro, é sempre de 6 a 10 representantes. E aí a gente sempre pede para que a escola entre em contato com o seu supervisor de ensino para ver a possibilidade de ele também participar dessas reuniões, sempre, tá? Então, de 6 a 10 participantes devem compor aí pais ou responsáveis, os estudantes, os professores, o professor coordenador e funcionário da escola, tá? Equipe sempre é definida depois de quebrar o problema. Que são os priorizados pela escola. Pode passar para mim, por favor, Cleiton? Então, nós trouxemos aqui os dados de proficiência do IDEB para fazer uma análise na nossa diretoria. Então, esse foi um PPT que a gente usou na nossa reunião. Então, eu fiz o levantamento junto à Sara, PCNP de Química, a Cris, PCNP de Matemática, e o Renan, PCNP de Tecnologia, e nós fizemos esse levantamento juntos
para chegar a esses resultados, porque a gente teve que pegar de escola por escola para fazer a média, as taxas de proficiência em português e matemática em cada um dos segmentos, tá? Eu vi que a Deise colocou aqui, travou aqui também. Travou para todo mundo ou os outros me escutam? Estamos escutando, Juliana. Agora eu estou te ouvindo. Dando prosseguimento aqui. Então, a gente fez esse movimento das escalas de proficiência, trouxemos o nível que eles estão dessas escalas para cada um dos segmentos, para fazer um comparativo, tá bom? Para que a gente começasse a indicar. Cada um dos níveis, ele tem uma descrição, e a gente pegou essas descrições e também abordou elas durante a reunião. Claro que aqui, como a gente quer fazer uma coisa mais rápida, a gente não vai abordar, mas que se vocês ainda não fizeram a reunião de vocês, é interessante. Cleiton, pode passar, por favor? Aqui nós temos os dados que são referentes à nossa última AP de 2020, tá? Então, a gente pegou a última AP que teve e fizemos os levantamentos de dados também por segmentos. Aí a gente pegou os mesmos anos e séries que o próprio IDEB pega, para que a gente conseguisse ter uma visão mais global da nossa diretoria, com o número de estudantes total por segmento, o número de estudantes que fizeram a prova, o número de estudantes requerendo atenção, tanto nos segmentos de língua portuguesa quanto de matemática, bem como aí os que requerem muito atenção, que são referentes a esses pontos de atenção aos marcos de desenvolvimento. Então, o que ele precisaria já estar dominando naquele ano série que ele está, tá bom? Então, a gente fez todo esse levantamento para conseguir visualizar a nível de diretoria como nós estamos. Pode passar, por favor, Cleiton? O próximo passo que a gente pensou é assim, sempre pensando em quantos segmentos a gente tem. Então, enquanto diretoria nós temos 3, mas aí vocês vejam enquanto escola quantos vocês têm. Como nós temos 3, nós tivemos que priorizar 3, um problema para cada segmento, na verdade, tá? No total, 3 problemas, um para cada segmento, um para anos iniciais, um para anos finais e um para ensino médio. Pode passar, Cleiton, por favor? Então, para que esse movimento seja iniciado, qual o problema que a gente identificou enquanto diretoria para o segmento? Podia ser um problema de desempenho em língua portuguesa, um desempenho em matemática ou um problema de fluxo. Cleiton, pode dar cliques aí, 3 cliques, por favor. Então, nos 3 segmentos, o maior problema identificado historicamente pela nossa diretoria foi o desempenho em matemática. Então, os nossos planos de trabalho, os nossos planos de melhoria, seguiram por esse caminho. Pode passar, Cleiton? Então, depois que a gente identificou qual o maior problema aí dentro de cada um dos segmentos, nós começamos a fazer o brainstorming. Pode passar? No brainstorming, a gente utilizou a ferramenta Jamboard. Pode clicar, Cleiton, que está na nossa plataforma Google. Então, todo mundo que tem acesso ao Google tem, todos nós, né, funcionários do Estado, temos acesso a essa plataforma e a essa ferramenta específica, que ela é muito bacana de se usar. Pode passar, Cleiton. Então, para começar o brainstorming, eu deixei essa tela aqui, que é a tela das famílias de causas, né? Para que a gente começasse a refletir o que cada uma dos motivos que a gente estava pensando se enquadrariam aonde, para a gente poder sintetizar o máximo possível dessas causas. Pode passar, Cleiton? De fundo, a gente usa essa imagem da espinha de peixe e tem post-its, como quando a gente faz na escola. E aí a gente foi colando os post-its referentes aos segmentos. Esse de anos iniciais, pode passar, Cleiton, por favor. Esse de anos finais, pode passar. E esse último de ensino médio. Com esses problemas já identificados e sintetizados aí em cada uma das famílias de causa,
Pode passar de novo, Cleiton. Nós fomos para a ferramenta de priorização de causas, que está nesse link, tá? Ele vai estar na página lá da nossa DE, a gente tem ali MMR, podem clicar lá e entrar em MMR 2021. Depois da reunião, a gente já vai colocar esses PPTs para vocês terem acesso, tá bom? Então, nessa ferramenta aqui, vocês vão colocar todas as causas que foram colocadas, mas criem uma planilha por segmento, que facilita, né, para identificação, porque se fizer uma planilha só, pode ser que fiquem só problemas de anos iniciais, por exemplo, ou só de anos finais. Então, é importante para cada segmento que vocês tiverem. Vocês vão colocar as causas levantadas, vai ter uma nota de votação depois do número de causas, do tanto de participantes que vocês colocarem lá, que fizeram essa reunião, e aí, a partir disso, vocês vão ter as bases da votação e as causas serão identificadas, as causas priorizadas. Pode passar, Cleiton. Então, eu identifiquei as causas priorizadas, eu começo aquele movimento dos 5 porquês. Então, coloco o segmento, o problema, né, desempenho em língua portuguesa, matemática ou fluxo, e a causa que foi priorizada, e começo a perguntar por quê? Por quê? Pode ser de 3 a 5 porquês para identificar a causa raiz, tá? Normalmente, as escolas chegam até o 5º, mas às vezes no 3º já é possível. Quando eu sei que eu cheguei numa causa raiz? Quando ela já me parece uma ação. Quando chega, por exemplo, numa causa raiz que eu tenho que desenvolver uma ação relativa àquilo. Pode passar, Cleiton, por favor? E o plano de melhoria. Com a causa raiz identificada, eu tenho essa planilha que facilita eu visualizar isso, discutir, repensar em ações e etapas. Então, eu vou colocar cada uma dessas colunas e preenchendo, e ali em ação de melhoria, eu coloco a minha ação e abaixo as etapas dela. Por que eu faço nessa planilha e não direto na sede? Porque facilita de eu visualizar tudo que eu vou precisar de inserir na sede depois. E aí eu posso copiar dessa planilha e colar lá na sede sem problema nenhum, tá bom? Pode passar, Cleiton, por favor? Já tem esse tutorial disponível, já está no site da diretoria, então se houver alguma dúvida a mais, a gente está disponível aqui e também pelo nosso e-mail para esclarecer, mas já tem esse vídeo que explica direitinho, passo a passo, para preencher o sistema da sede. Tá bom? Pode passar, Cleiton. Então, ó, encerrou o seu plano de melhoria, nós teremos aí na semana do dia 3 a 7 de maio, a primeira N3 desse ano. E a N3 é aquele movimento em que a gente fornece um PPT que as escolas vão preenchendo. Nós disponibilizaremos esse PPT via rede, tá bom? Para vocês nessa sexta-feira. Então, nós temos aqui, só deixa eu conferir, dia 30, que vai ser sexta-feira. Dia 30 a gente vai lançar essa rede com esses PPTs que vocês deverão preencher, tá bom? Pode passar, Cleiton, por favor. Isso daqui é só para a gente retomar como que funcionam essas reuniões. Então, a gente tem a reunião de nível 3, que acontecem nas escolas que demandam ações da diretoria, onde a gente também faz uma reunião com esses levantamentos por vocês e as necessidades que a gente precisa da Secretaria de Educação, que são as reuniões de nível 1 em que o dirigente participa, tá bom? Pode passar para mim, Cleiton, por favor. Os temas que serão versados nessa N3, então, são o acompanhamento pedagógico formativo, do qual a Denise até já abordou um pouco aqui, o ensino remoto e presencial, no caso dos nossos municípios que voltaram, e o trabalho pedagógico também, a partir dessas habilidades essenciais que estão acontecendo aí desde o ano passado,
a semana de estudos intensivos, a ADE, a AP e as sequências digitais que estão disponíveis. Como a gente organiza essa reunião sempre? Então, combinar com o seu supervisor a melhor data para a realização dessa reunião. Aí, convidar aqueles de 6 a 10 participantes, como eu falei para vocês anteriormente, e aí vocês vão encaminhar o PPT preenchido da N3 com a lista de presença dos participantes também, né, para o supervisor da sua unidade escolar. Pode passar, Cleiton. Então, esse daqui vai ser o PPT, então você vai ter lá o número de participantes, vai ter também a escola, tá? Tudo não tá aparecendo agora aqui, mas vai ter o nome da sua escola, o número de participantes e a ferramenta para você dizer qual delas foi utilizada nesse momento, ou se foi presencial, no caso de algumas escolas, né? Pode passar. Então, primeiro tópico, painel de metas. Pode passar de novo, Cleiton. Então, vai ser a meta, o resultado de 2019. Então, os supervisores já passaram para vocês esses dados. Então, resultado de 2019 e a meta para 2020. Ah, mas, Juliana, eu não tenho um resultado de 2019. Não tem problema, deixa em branco, coloca só a sua meta de 2021. Pode passar, Cleiton. Acompanhamento do plano de melhoria, pode passar, por favor? Gente, vocês vão pegar o status do plano de melhoria para inserir nesse slide aqui. Eu vou fazer um tutorial específico, espero que até sexta a gente consiga fazer esse movimento aí, mas mesmo que você não consiga colocar o status do seu plano assim que você for realizar a reunião, a gente pede para que, quando for enviar para supervisor ou supervisora da sua unidade escolar, você coloque. Vai ter um tutorial específico para mostrar como que é feito isso, para vocês baixarem e colocarem aqui. Então, não se preocupem, tá? Eu vou disponibilizar posteriormente. Pode passar, Cleiton? Temáticas agora da nossa N3. Pode passar de novo? Então, primeiro ponto, vocês vão colocar aqui nesse slide se tem PCAE acompanhando a sua escola ou se não tem. Este slide e o próximo vão ser respondidas aqui, então, nessa parte do roteiro formativo e no próximo slide, somente por aquelas escolas que têm PCAE, tá? Então, vai falar um pouquinho sobre os roteiros formativos, quais as impressões que vocês tiveram até agora dos roteiros formativos. Pode passar, Cleiton. E aí a gente tem aí as impressões que vocês tiveram também nesse primeiro momento sobre a articulação entre o PK e o PC e também o PK e toda a equipe gestora. E também as contribuições que esse acompanhamento está tendo na sua escola. Coloquem aí de forma mais sucinta, não precisa se prolongar, tá? Porque são muitas as coisas que a gente recebe e a gente tem que sintetizar das formas mais simples possíveis para depois passar para a equipe central, esses levantamentos. Pode passar, Cleiton? Aqui, se vocês responderam que não tem PCAE, principalmente no caso das PEIs, a gente vai colocar aqui. A gente pede para que coloque aí como está sendo o acompanhamento pedagógico aí com a supervisão e com os PCNPs responsáveis que acompanham a sua escola. Aí a gente pede para dar um parecer nesse sentido. Pode passar, Cleiton? Como as práticas de ensino aí estão acontecendo muitas vezes no âmbito escolar, no ensino remoto, eles pedem para que coloque aí esse parecer em relação à utilização do CMSP, como tem sido esse movimento. E no caso do ensino presencial, a gente pensa aí com o revezamento, como está sendo a adesão dos estudantes e a participação e a articulação dos professores nesse movimento. Pode passar, Cleiton?
Aqui, as estratégias selecionadas pelos professores para desenvolver essas aulas, quais são elas, tá? Seja no remoto ou no presencial. Pode passar, Cleiton. E como a equipe, aqui já é sobre as habilidades as habilidades essenciais, é como a equipe escolar tem garantido esse trabalho pedagógico para o desenvolvimento dessas habilidades essenciais. Gente, esses slides ainda não foram disponibilizados, mas a gente vai colocar aqui ao final da reunião, já vou mandar para o Cleiton ou para os outros colegas do NIT, para que eles coloquem lá na página inicial da nossa DE, a gente tem o MMR, vai clicar em MMR, depois vai estar dentro de MMR 2021, tá bom? Vai estar lá todos esses slides. Esses daqui, a princípio, não precisa preencher. Eu vou até mandar em PDF para vocês, para que não seja alterado. Os que vocês vão preencher, eu e a Rita e o comitê enviaremos na sexta-feira, tá bom? Pode passar, Cleiton, por favor. Como a escola garantiu o engajamento dos estudantes na semana de estudos intensivos. Então, vocês vão descrever um pouquinho como que foi o engajamento, como que vocês buscaram os estudantes para que eles participassem dessa semana, tá? Próximo slide, Cleiton. E aí a gente vai colocar também sobre as impressões da ADE. Então, os pontos positivos que vocês tiveram, então, como aconteceu a aplicação dela na escola, os pontos positivos e os pontos que vocês acham que sejam de atenção, que precisa ser melhorado, que precisa ser revisto. Próximo slide, Cleiton. E aí a gente tem aqui também da ADE como a escola está se organizando para utilizar os resultados da ADE para planejar as atividades que precisam ser desenvolvidas, o reforço, a aprendizagem dos nossos estudantes. Pode passar, Cleiton? Das sequências digitais, vocês vão colocar aqui qual é o nível de adesão dos estudantes em relação às sequências digitais. Então, pode colocar em números, tá? Isso daí. E de que forma estão sendo utilizadas essas sequências digitais? Lembrando que elas servem como reforço às habilidades essenciais. Eu não vou ativar. Pode passar, Cleiton, por favor? Aqui, a AP, né? Qual é o percentual de estudantes que realizaram a AP em relação ao total de matrículas da escola? E se houve necessidade da impressão da AP, e se foi impressa, qual é o percentual em relação à quantidade dos alunos que tem, que realizaram, na verdade, a prova. Então, é o percentual em relação àqueles que fizeram a prova. Pode passar, Cleiton. Quais as impressões também que vocês tiveram do aproveitamento dos alunos em relação à AP e como a SEDUC pode apoiar nossas escolas aí para favorecer o uso desses resultados que a gente tem. Pode passar, Cleiton? Para encerramento da reunião de nível 3, pode passar de novo. Nós pedimos aí para que vocês identifiquem quais são demandas que vocês precisam aí melhorar em nível escolar e quais são as demandas que vocês precisam que a gente, que vocês veem como necessidade de que nós, como diretoria de ensino, auxiliemos vocês, tá bom? Pode passar, Cleiton? Por último, para vocês não esquecerem, gente, façam o painel de gestão à vista, tá? Podem usar como foi o ano passado, o Padlet, um site, enfim, mas é importante que tenha esse painel com esse primeiro movimento, então, que vocês fizeram das reuniões, do planejamento das ações, e também pensem, se for
no caso de já terem retornado presencial, já vão pensando em como vocês vão fazer isso de forma física, tá? Não precisa ser necessariamente agora, né, nessa reunião, se não tiver já iniciado, pode ser via remota mesmo, um site, um Padlet, não tem problema, mas vocês que já estão retornando presencial, já ir pensando nesse físico que vai ser necessário, tá? Pode passar, Cleiton. Por último, a gente sempre tem aquela data, o local da reunião, né? E o número de participantes e aquela frase ou imagem que é opcional de incentivo aí, de positividade no final da reunião. Pode passar, Cleiton? Então, a gente tem o final aqui, né, que também pode ser colocado uma imagem. Pode passar, Cleiton, por favor? E aí a gente pede para que vocês encaminhem depois. Então, lembrando, dia 3 a 7 são as reuniões a serem realizadas, quando vocês vão reunir aquele grupo, junto com os supervisores de vocês, para discutir esses slides da N3, mas vocês poderão encaminhar esses slides para a supervisão, né, para o supervisor, supervisora de vocês, até dia 10 do mês 5. Tá bom? Pode passar, Cleiton? Então, a gente deixa também o nosso contato. Qualquer dúvida, podem entrar lá, mandar um e-mail para a gente. Todos os dias eu estou monitorando e-mail, vendo quais são as dúvidas, as questões da escola. Então, sintam-se à vontade para entrar em contato conosco, tá bom? Rita, você quer complementar alguma coisa? Deixei de falar alguma coisa? Eu gostaria, eu não sei se os colegas estão me ouvindo agora. Estamos ouvindo. Ok, perfeitas as suas explicações, Juliana, acho que bastante diretivo, bastante objetiva, junto aos nossos colegas diretores. Eu só queria frisar que nós temos aí os prazos de até o dia 30 de abril colocarem, então, os planos na sede, priorizando problemas de acordo com o tamanho da escola. Então, escolas de anos iniciais, portanto, de apenas um segmento, priorizarão dois problemas, portanto, podem escolher desempenho em português ou matemática e fluxo, ou desempenho em português, desempenho em matemática. As escolas com 2 segmentos priorizam 3 problemas, sendo 2 para o segmento mais fragilizado e 1 problema para o segmento menos fragilizado. E uma escola grande, que tem os 3 segmentos, prioriza 3 problemas, né? Inclusive, as escolas que priorizaram, por exemplo, mais do que 3 problemas, tendo 3 segmentos, a gente pede que não faça isso, que nem coloque na sede. Ainda que tenha pensado numa ação, neste momento, coloque apenas 3 problemas, 1 para cada segmento. Porque a partir do problema, vocês vão quebrá-lo, vocês vão chegar na causa priorizada, depois chegar na causa raiz, e com base nesta causa raiz, vocês poderão elaborar uma ou até mais ações para combater essa causa raiz ou solucionar esse problema, né? Então, nós evitamos de falar da N3, a N3, ela é nova, a reunião de trabalho ocorreu agora na quinta-feira, os PPTs da N3 chegaram para nós na sexta-feira por e-mail, e aí não dá para confundir, são 2 movimentos distintos. Um movimento é o movimento de colocar as ações na sede, e o outro movimento é do dia 3 ao dia 7 de maio, marcar com o seu supervisor e com o pequeno comitê escolar, o pequeno grupo escolar, a reunião. Aí, depois que a reunião for feita, né, estando o plano tudo bonitinho, homologado, vocês vão atualizar o status, e aí encaminhar a N3, os PPTs com as evidências da reunião, a lista de presença, todo esse material para o supervisor até o dia 10. É importante que não fujam muito desta data,
porque nós, na diretoria de ensino, realizaremos a nossa N2 poucos dias depois, e precisamos desses dados de vocês, AP, sequência digital, ADE, tudo que foi perguntado, para poder fazermos a nossa reunião de N2, e na sequência o nosso dirigente encaminhar também a síntese para a reunião de N1 lá na Secretaria de Educação. Sejam bastante verdadeiros, bastante pé no chão em relação às demandas que vocês têm, as necessidades que vocês têm para encaminhar para nós, para que a gente possa fazer o nosso papel e encaminhar mais acima, né? E procurem quebrar o problema, gente, chegando muito numa causa muito priorizada. Realmente peguem o maior problema da escola, sabe? Para quê? Para que essa ação tenha alto impacto. A gente sempre reitera isso em relação ao MMR, tá bom? Da minha parte é isso, eu passo a palavra, reiterando o que a Juliana terminou dizendo, que estamos à disposição pelo nosso site, por telefone, podem entrar em contato conosco, nós estamos muito com vocês para ajudá-los da melhor maneira possível, tá certo? Eu passo a palavra, desculpem aí qualquer coisa da nossa parte. Estamos à disposição, um abraço. Perfeito, Rita. Muito obrigada a todos. Novamente, obrigado, Cleiton, aí, pelo auxílio, por ir passando os slides para nós. Professor, sempre. A nossa parte é isso. Agradeço muito. Ok, pessoal. Foi uma reunião longa, mas acredito que bastante produtiva, né? Quero agradecer a disponibilidade de todos os diretores, a disponibilidade aí dos supervisores, a super disponibilidade aí dos supervisores e da Ju, que colaborou aí, tocou a nossa reunião agora no período da tarde, né? Então eu desejo a todos aí uma excelente semana, que Deus nos abençoe, e encerra a nossa reunião. Namastê para todos vocês. E até a próxima, e tenho a certeza que estamos ali na diretoria, prontos para recebê-los e, assim, parceiro do diretor da escola, tá? Um super abraço para todos. Um abraço, fiquem com Deus. Um abraço.